Oi galerinha, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje, dia 1 de julho de 2020, então o mês já virou, já estamos em outro mês, o mês 7, que é o mês de julho, certo? E vamos dar continuidade aos nossos estudos, pegando o livro de ciências e colocando-os na página 30, certo? E nós vamos aprender hoje um pouco sobre animais nocivos, certo? Vocês sabem o que são animais nocivos? Não? Sim? Bom, vamos aprender ou tirar as dúvidas agora. Analise essa cena aí. Então, nós temos essa cena aí, uma cena um pouco feia, né? Porque aí nós temos uma lata cheia de lixo, com sacolas de lixo em volta dela. E aí nós temos alguns animais, como moscas, ratos, baratas. Nós temos ainda, eu não sabia identificar se ou é um gato ou é um cachorro, mas ele está se coçando. E nessa imagem que está saindo dentro do animal, está dizendo que ele está com pulgas, certo? Então, essa imagem aí desse inseto é uma pulga. Agora, converse com seus pais sobre os seguintes questionamentos. Bom, seria uma conversa com os nossos colegas, mas infelizmente nós não estamos em sala para ter esse diálogo. Então, será com os pais de vocês, certo? Aí vocês, sendo assim, vocês estreitam os vínculos de pai e filho. O que você percebe na cena mostrada? O que é que vocês percebem aqui? É uma imagem boa? Ruim? Você acha que os animais da imagem podem representar algum perigo para a nossa saúde? O que é que vocês acham? Que esses animais prejudicam a nossa saúde ou não? Reflete aí, bem direitinho. Alguns animais prejudicam o homem, transmitindo doenças ou causando outros danos, como a destruição de lavouras ou injeção de veneno por meio da sua picada. Então, quando o animal pica a gente, automaticamente ele nos transmite o veneno. Esses animais são considerados como nocivos, certo? Então, esses animais que vocês estão vendo na imagem, eles são animais nocivos, que infelizmente nos prejudica e prejudica também algumas coisas, como as lavouras, a picada dele, como nós acabamos de ver, tá certo? Dentre isso, eles podem nos causar doenças, os animais nocivos, como por exemplo, barata, mosca, mosquito e ratos. Eles podem nos transmitir doenças ou sensação de nojo. A gente olha as mães de vocês mesmo. A gente tem uma agonia quando vê uma barata, por exemplo, né, um rato, certo? Então, isso é uma sensação de nojo. Veja aí os exemplos. Então, o rato, por meio do xixi dele, da urina, ele pode contaminar a água com bactérias que transmitem uma doença chamada leptospirose, certo? E por isso que é muito importante, quando chove, a gente não tá na rua com o pé naquela água, porque em algum local a água ela passa por um trajeto muito grande. Então, em algum lugar pode ter algum rato e a água passa e leva o xixi do rato, certo? As baratas e as moscas, elas podem trazer seres minúsculos, bem pequenininhos, através de suas patas ou através das fezes delas, causando doença como cólera e várias infecções, certo? Os mosquitos, temos o mosquito a muriçoca, o mosquito da dengue, infelizmente tem que lembrar dele. Eles podem transmitir doença com sua picada, como a dengue, a zika e a chikungunya, certo? E nesse tempo agora de frio, de chuva, onde fica mais água acumulada, a tendência é que esse mosquito se prolifere mais. Então, sempre que a gente vê uma vasilhinha com água no meio da rua, emborca, quando acumula água, uma bolsa de pipoca que fica água dentro, a gente
recolhe, tia Elza faz isso quando tia Elza vê. E carrapatos e piolhos. Eles sugam o sangue dos animais, podendo transmitir doenças, certo? E alguns animais também podem causar prejuízos econômicos na agricultura. A lagarta, o gafanhoto e a formiga, por exemplo, são animais que podem atacar as plantações, devastando-as, ou seja, comendo e prejudicando o seu crescimento. Nós temos também as picadas dos animais. Certos animais, como o escorpião, algumas cobras e aranhas, podem injetar veneno nas vítimas através de sua picada. Por isso, são chamados de animais peçonhentos. Eles podem intoxicar e até matar uma pessoa, dependendo da quantidade do veneno ou da gravidade do veneno dele. Algumas dicas para evitar os animais nocivos em nossa casa são: os animais nocivos são os animais que nos prejudicam. Animais nocivos nos prejudicam. Então, as dicas são: não deixar depósito com água parada, manter a casa limpa, conservar o lixo ensacado dentro de lixeiras tampadas, manter os alimentos cobertos, proteger animais que se alimentam de insetos causadores de doenças, como por exemplo, passarinhos, lagartixas, sapos e joaninhas. Eles se alimentam de animais, no caso de invertebrados. Não deixar caixas d'água destampadas, nem água parada em potes, até na casa de vocês mesmo, certo? Garrafas e reservatórios, sempre tampados, e garrafa sempre com a boca para baixo. Agora, nós temos também os animais domésticos, como o cão, o gato, o coelho. Ele mesmo sendo doméstico, ele também pode nos transmitir doenças. Por isso, é muito importante e necessário vacinar os animais e cuidar da higiene, como sempre estar trocando a água, lavando o potinho, limpando as fezes dele, o xixi, sempre lavando aquela área. Porque apesar de ser animais doméstico, ainda pode nos trazer prejuízo, alguma doença, se mal cuidado. Agora, nós vamos realizar algumas atividades que nós encontramos na página 32. O número 1 diz assim: observe a imagem da planta e depois responda as perguntas. Então, aqui tem uma imagem de uma planta e na letra A pergunta assim: o que está acontecendo na imagem? Então, vocês vão observar essa imagem e vai colocar essa imagem representa tal, 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 certo? Aí vocês escrevem o que vocês estão vendo. Na letra B, pergunta assim: qual consequência pode resultar do ataque de vários insetos em uma plantação? Como é que pode prejudicar o ataque de vários insetos em uma plantação? Os ataques dos animais prejudicam as plantas, faz bem às plantas. Então, vocês vão fazer o que vocês acham da cabecinha de vocês, tá certo? Pensa bem carinhosamente, bem com cuidado. Lê um pouquinho a página anterior, se tiver alguma dúvida, que ela vai esclarecer. O número 2 diz assim: escreva duas formas de se evitar os animais nocivos em sua casa. O que é que a gente pode fazer para evitar que os animais nocivos entrem em nossas casas? Então, aqui, ó, até nesse quadrado vai ter um monte de exemplos, certo? E vocês vão escrever aí dois exemplos, duas soluções que a gente pode fazer para evitar os animais nocivos em nossas residências. Um no primeiro quadrado e outra no segundo. No terceiro, pergunta assim: escreva o nome de animais que possuem as características mencionadas em cada alternativa. Então, na letra A,
vocês vão escrever o nome de animais. Um réptil com a picada venenosa. Que animal tem a picada venenosa? Ele tem que ser um réptil, certo? Tem vários répteis, mas com a picada venenosa não são muitos não. Na letra B, e vocês vão citar o nome de um inseto que destrói as plantações. Nós também já vimos sobre isso. No número 4, pede para vocês circular a palavra que completa corretamente a frase. Então, a frase é: Anne está com muita coceira na cabeça. A coceira pode ser causada por mosca, barata ou piolho. Circula a opção correta, certo? E agora, nós vamos dar uma pausa no livro de ciências e vamos agora, já, pegar o livro de caligrafia, certo? Então, tia Elza volta já com o livro de caligrafia. Um minutinho só. Não falei que era rapidinho? Então, aqui estou eu novamente. Agora, com o livro de caligrafia, na página 28, nós vamos aprender mais um pouco hoje sobre as sílabas com CH, certo? As sílabas com CH e a vogal, ela dá uma pronúncia de chá, xé, xi, xó, chu e chão, certo? E nós podemos encontrar essas palavras essa sílaba no início da palavra, no meio ou no fim, certo? Não tem uma sequência correta não, pode ser no início, meio ou fim. Nós temos uma infinidade de palavras que tenham essa sílaba, como chocolate, chico, chicote, bicho, chulé, certo? Uma infinidade dessas palavras. E, de início, nós já vamos ler um texto bem interessante, que é dizendo como é feito o chocolate, de título. O primeiro passo é quebrar o cacau e tirar as sementes. Depois, elas são torradas para perder a umidade. Daí, as sementes são resfriadas e vão para um triturador, onde são descascadas e moídas, até virarem uma pasta. Parte dessa pasta é prensada para se obter a manteiga de cacau. O restante é misturado com manteiga, leite, açúcar e outros ingredientes em um batedor, certo? Passando por várias mudanças de temperatura. O resultado é uma massa de chocolate que é levemente resfriada e moída em barras, ovos e em outras figuras, como a gente tem um monte de figuras de chocolate, certo? Deve ser uma delícia, né? Imagina a gente trabalhar numa empresa que produz chocolate. Feito isso, nós vamos agora realizar umas atividades na mesma página 28. Leia as frases e copie-as. A primeira frase é: o bicho de pé adora chulé. Então, vocês vão escrever essa frase na caligrafia. A outra frase é: Chico comeu peixe recheado com chuchu, certo? Vocês vão escrever essa outra frase nessa outra caligrafia. Na página 29, diz assim: leia, copie e ilustre cada palavra. Desenhar bem caprichada cada palavra. Chave. Vocês vão desenhar uma chave, vão escrever a palavra chave nessa caligrafia. Chuveiro. Vou desenhar um chuveiro e vai repetir a palavra. Chinelo. Vai desenhar um chinelo, repetir a palavra. Cheque. Vocês vão desenhar um cheque e repetir a palavra sempre na caligrafia. E chocalho, certo? Chocalho. Vai desenhar um chocalho e vai escrever a palavra na caligrafia. Chegamos na página 30, que diz o seguinte: complete as palavras com as sílabas abaixo, depois leia-as e copie-as. Então, as palavras são, vocês vão completar com chá, xé, xi, xó ou chu. A primeira palavra poderia ser qual? Chave, cheve, chive,
chove ou chuve. Qual dessas sílabas vai se adequar para formar uma palavrinha? Aí vocês vão completar com chá, xé, xi, xó, chu, a palavra, vai ler e vai escrever na caligrafia. Vocês vão fazer isso com 14 palavrinhas, certo? E no número 4 diz assim: separe as sílabas das palavras e escreva quantas há em cada uma. Depois, copias e siga o modelo, certo? Então, a primeira palavra é chefe. Então, o primeiro exemplo foi separado da sílaba chefe. Na caligrafia de baixo, a palavra é escrita normal. E nesse círculo do lado, está dizendo quantas sílabas essa palavra tem, que são 2. A letra A, a primeira palavra é fechado. Vocês vão separar as sílabas da palavra fechado. Em seguida, vai escrever a palavrinha completa das mãos. E no círculo, vocês vão escrever a quantidade de sílaba que essa palavra tem, ok? Então, vocês vão fazer isso com 7 palavrinhas. Para tornar a caligrafia uma letra linda, bem legível. E para vocês aprenderem cada vez mais e melhor um pouco sobre palavras escritas com CH, tá bem? Então, Tiel se despede aqui, desejando a vocês uma ótima atividade, que vocês façam com calma, que vocês tenham alegria de realizar as atividades, de aprender coisas novas, tá certo? Tiel se despede por aqui e amanhã a gente volta a partir de 1h lá no aplicativo Zoom, certo? Por vídeo aula. Tudo bem, galerinha? Então, um cheiro para vocês. Fique com o Papai do Céu e até amanhã, se ele assim permitir. Tchau!